Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Salve Roma! O programa Em Defesa da Fé está aqui de novo com vocês, defendendo a fé católica. Sabe qual é o tema de hoje, pessoal? É um tema muito importante para ser estudado, porque é um tema que o nosso irmão católico que está em casa, com certeza, já foi atacado pelo fato de ter um costume de ter umas imagens de escultura em casa, no culto cristão, na Santa Missa, ter uma imagem de escultura de Nossa Senhora, de São José, de São João Batista, e com certeza, cada um de vocês já passaram pelo que eu passei, de chegar um irmão de outra religião e ficar apontando o dedo pra gente, dizendo que imagem não é bíblico, que Deus não aprova imagens, que Deus proíbe imagens. Eu vou provar aqui hoje, na Bíblia, estudos bíblicos, que isso é mentira. Deus manda fazer imagem, Deus se agrada com imagens, e sempre, em todos os templos da Bíblia, que relatam fisicamente a estrutura do templo, todos os templos para Deus, todas as casas de oração tinham imagens de escultura. O que Deus proíbe são imagens de ídolos somente. Deus não proíbe imagens de santos, inclusive Deus manda fazer. É só olhar ali no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Êxodo 25, 18. O próprio Deus manda fazer imagens. Ele diz a Moisés: fareis 2 querubins de ouro batido. O que são querubins? Querubins são os anjos, são seres celestes. E lembremos que na Nova Aliança, Jesus disse que os santos serão como os anjos para Deus. E ele diz assim, são iguais aos anjos. Tanto em Mateus 20 e 30, como em Lucas 20, do 34 ao 36. Então, Deus mandou claramente fazer a imagem dos santos anjos, lá em Êxodo 25, 18. E se você voltar um pouco antes, lá em Êxodo 25, versículo 1, quem começa o discurso é o próprio Deus, é Javé, o próprio Deus que está falando. E ele diz, fareis 2 querubins de ouro. Lá em Êxodo 25, versículo 10, ele manda fazer também uma cássia de madeira. Então, a estrutura do templo, cheia de imagens de escultura. Mas, esse Deus que manda fazer imagem, se a Bíblia diz claramente que Deus mandou fazer imagem, ele proibiria? É um Deus contraditório? Os inimigos da igreja têm um Deus contraditório. Porque, segundo eles, Deus proíbe de fazer imagem. Eles citam o mandamento da velha aliança de forma errada. O mandamento de Êxodo 20, quando diz não fareis imagem de escultura, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas, nem no céu, é em Êxodo 20, versículo 4 e 5. Se refere especificamente a imagens de outro Deus. É porque eles, na malícia, só leem a partir do versículo 4. Tem que ler a partir do versículo 3, de onde começa o mandamento, que está bem claro. Não terás outros deuses diante de ti. Então, ou seja, imagens de outro Deus, Deus proíbe. Imagem de ídolos. Mas imagens de santos, que são servos, Deus manda fazer. Porque o povo do Egito antigo tinha os deuses embaixo da terra, os deuses do céu, né? Os deuses acima dos céus eram o deus Ram, Ibis, Horus, Tot. O deus embaixo da terra era Anubis, Apis, Kefa, Babuíno, Apófis, né? E os deuses nas águas eram Sebek, Turis, né? Ou Tauret. Então, Deus proibia imagens desses deuses, somente. Os deuses que existiram na época do Velho Testamento. Só que a palavra diz, lá em Zacarias 13, 2, que na vinda de Cristo não vai ter mais nenhum Deus desse, eles serão esquecidos.
Ó, e acontecerá naquele dia, oráculo de Javé, que eu exterminarei da terra os nomes dos ídolos. Por isso que ninguém ouve mais falar desses deuses. Mas imagem de santos, Deus manda fazer claramente. Como a gente vê aqui. Faz 2 querubins de ouro batido, em Êxodo 25, 18. Qual é a tática que eles usam para atacar a igreja? Eles pegam a imagem de um santo, uma imagem de São Francisco, Santo Antônio, e dizem, não, isso aí é um ídolo, é um deus, é uma divindade. Não, gente. A imagem é o que nela está. Essa associação de pegar uma imagem e querer associar a outra coisa para atacar, isso é diabólico. A mesma Bíblia diz que é a besta que vai difamar os habitantes do céu. Está lá em Apocalipse 13, 6. Diz que a besta vai difamar os santos do céu. E vai usar a boca dos falsos pastores. Lá em Judas 1, o 8 e o 9, diz que são os falsos pastores, os falsos mestres, que vão difamar os santos do céu. É chamar de ídolo, chamar de divindade. A imagem é o que nela está. A imagem é o que está nela. Se é São Francisco, aquilo representa São Francisco, um servo de Deus. Se é São José, como a imagem que temos aqui, então representa São José, um servo de Deus. Então, a imagem representa o que nela está. O próprio Jesus mostra que a imagem representa o que nela está. Quando ele vê a imagem de César, ele diz que se refere a César. Lá em Lucas 20, 24 e 25. A esfinge da moeda, já Jesus não disse, isso é um ídolo, isso... Não, César é César. Essa manobra que eles fazem para atacar as imagens, né, só cai quem tiver com a fé abalada. E muito católico com a fé abalada, abandona a fé por causa disso. Quando eu era pastor, chegou uma ex-católica lá, ex-católica não existe ex-católica, uma católica com a fé abalada, dizendo que se sentia mal na missa, por causa das imagens. E em relação a isso, eu já estava vacinado, porque apesar de eu não ser católico na época, eu era protestante ainda, liderava um grupo de culto, tudo, mas eu já tinha noção que imagem não era proibido, pela leitura que eu tinha, né, porque eu me aprofundava e via que era realmente uma tática dos pastores para roubar fiéis da Igreja Católica. Então, vamos lá vou mostrar agora que no Templo de Salomão era repleto de imagens, que Deus se agradou. E inclusive no Novo Testamento, os apóstolos se reúnem, fazem reunião comum, num templo cheio de imagens. Vamos lá? Ó, vamos lá em 1 Reis. Uma coisa bem interessante que acontece em 1 Reis. São várias páginas, lógico que eu vou resumir, né, o máximo, né? Mas vocês anotam o versículo em casa, onde vão mostrando a construção do templo. São muitas imagens mesmo, muitas. E vocês vão ver que Deus se agradou de tal forma que a glória, a nuvem de Javé cobriu o templo. Cobriu o templo. E o templo repleto de imagens. Vamos ver. Vamos ver que Deus se agradou desse templo. Em 1 Reis 8, versículo 10 diz: quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo de Javé. E os sacerdotes não puderam continuar sua função por causa da nuvem. A glória de Javé enchia o templo de Javé. Então disse Salomão: Javé decidiu habitar a nuvem escura. Olha que coisa. A glória de Javé enchia o templo. Como era esse templo em que Deus abundou com sua glória? Esse templo era repleto de imagem. Vamos ver, voltando um pouquinho, 1 Reis 6, vamos ver como era a estrutura do templo. Olha como tinha muita imagem no templo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. No Debi, ele fez 2 querubins de oliveira selvagem, de 10 côvados cada um. Uma asa do querubim tinha 5 côvados e outra asa do querubim tinha também 5 côvados. Ou seja, de uma extremidade à outra das asas havia a distância de 10 côvados. Isso no templo.
No Debi, ele fez 2 querubins de oliveira. O que é o Debi? Esse termo Debi você só encontra nessa Bíblia de Jerusalém, né? Que está bem de acordo com o Velho Testamento hebraico. Debi é uma palavra hebraica, né? É a parte mais interna dos santos, onde está havendo lá o santo sacrifício era feito, né? Para o povo de Israel. Então, você vê que é repleto de imagens. E tem muita imagem demais, ó. Olha como era bem detalhado as imagens, né? 1 Reis 7, versículo 9. Todos os edifícios eram feitos de pedras escolhidas, talhadas sob medida, cerradas por dentro e por fora, desde os fundamentos até a madeira de cornijas, e no interior até o grande pátio. Eles tinham nos alicerces pedras selecionadas, enormes blocos de 10 e de 8 côvados. No versículo 23, 1 Reis 7, 23, fez o mar de metal fundido com 10 côvados de diâmetro. Era redondo, tinha 5 côvados de altura. Lá no versículo 25, este repousava sobre 12 touros, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Se tinha imagem de 12 touros, não encaixa naquele mandamento que proíbe imagem do que está na terra. Porque o mandamento se refere à imagem especificamente de deuses, de ídolos. É porque os pastores só citam esse mandamento a partir do versículo 4. Mas o mandamento lá de Êxodo 20 é a partir do versículo 3, que especifica que Deus proíbe imagem de deuses. Senão Deus seria contraditório. E Deus não se contradiz. Esse Deus dos protestantes, que proíbe imagem e manda fazer depois, é um Deus contraditório. O Deus verdadeiro não se contradiz. Se ele manda fazer imagem aqui, de 12 touros, de anjos, dos santos anjos, ele não entraria em contradição e proibiria. Tem que ver o que é que Deus proíbe. Deus proíbe imagens de deuses. Outras imagens ele permite. Tranquilamente, vamos ver aqui, 1 Reis 7, versículo 48. Salomão fez todos os objetos destinados ao templo de Javé. O altar de ouro e a mesa sobre a qual estavam os pães de oblação de ouro. Os candelabros de ouro puríssimo. Sempre teve velas também. 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Debi. Então, minha gente, o que Deus proíbe é imagens de outro Deus, porque não se pode ter imagem de outro Deus. No próximo bloco, a gente vai analisar a questão do ato de se prostrar e das procissões com as imagens sagradas. Vamos ver que tudo isso tem na Bíblia, Deus autorizou e mandou fazer procissões, e que ele também manifestou maravilhas através das imagens. Até o próximo bloco, com o programa Em Defesa da Fé. Uma escola tem que ensinar como ser. Aqui a gente não ouve falar de valores, a gente vive isso na prática. Importante essa base da escola, da minha família. O curso que eu escolher, eu sei que eu vou estar preparada. E graças ao Neves, além de eu conseguir passar, eu vou ser um bom profissional. É isso que a gente vivencia, educação com atitude. Tenho orgulho dessa escola. Aqui eu sou feliz. É completo. É o meu colégio. E pode ser o seu. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer. Entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você.
em defesa da fé, aqui de novo. No segundo bloco, como eu prometi, vou mostrar a questão de procissões, a questão de prostrar-se. Mas primeiramente eu quero mostrar um negócio. Quando a gente mostra que o Templo de Salomão era repleto de imagens, eles dizem, mas isso era no Velho Testamento. Minha gente, os apóstolos se reuniam no Templo de Salomão, repleto de imagens. E lembrando que Herodes refez o Templo de Salomão antes de Cristo, né? Ele refez o Templo de Salomão antes da Era do Calvário. Vamos lá. Os apóstolos se reuniam, faziam seu culto, né? Sua reunião comum, a Santa Missa, no Templo de Salomão, repleto de imagens. Está lá em Atos 5, 18. Ó. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles, todos unânimes, no pórtico de Salomão. Então, o próprio Jesus passeava pelo Templo de Salomão, aparece em João 10, 23, né? E sempre na casa de Deus teve o costume de imagens de escultura. Em Juízes 18, versículo 17, versículo 31. Juízes 18, versículo 31 está assim, ó. Instalaram para seu uso a imagem que Micas havia esculpido, e ela permaneceu lá o tempo em que subsistiu a casa de Deus em Siló. Então, no tempo que houve, por todo o tempo quanto houve a casa de Deus em Siló, a casa de oração, tinha essa imagem que Micas havia esculpido. Está lá em Juízes 18, 31. Mas prostrar não pode, porque prostrar diante de uma imagem é adoração. A pessoa que diz um absurdo desse não sabe o que é adorar. Adorar não é se prostrar. Adorar não é um gesto físico. A pessoa que diz que um católico é adorador de imagem, porque o católico se prostrou, essa pessoa não sabe nem o que é adorar. Confunde adorar com um gesto. Adorar vem do coração, minha gente. Uma pessoa dessa nunca adorou em espírito e verdade. Adorar não é gesto. Josué era um homem que adorava somente a Deus, mas ele se prostrou diante da imagem dos querubins. Respeito. Está lá em Josué 7, versículo 6. Ele se prostra diante das imagens dos querubins. Deus não se incomoda, Deus gosta disso. Deus gosta que seus servos sejam humildes. Deus mesmo manda o povo se prostrar diante de Ciro para suplicar. Deus diz que se prostrarão diante de seu ungido Ciro para suplicar. Lá em Isaías 45, do 1 ao 14. Deus diz que as nações se prostrarão diante de Abraão. Em Gênesis 27, 29. Jacó prostrou-se diante de Esaú. Em Gênesis 33, versículo 3. Gente, Ruth prostrou-se diante de seu chefe. Em Ruth 2, versículo 10. Prostrar não é adorar. Prostrar do grego profeskinai, adorar do grego latreia. São coisas diferentes. Agora, algumas pessoas se prostraram e adoraram, como houve a questão de João com o anjo em Atos. Aí Deus realmente não gostou. Mas o carcereiro em Atos prostrou-se diante de Paulo e não teve problema nenhum. Porque o carcereiro prostrou-se com respeito. Então, minha gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vê um exemplo aqui interessante. Ó, o carcereiro se prostrou aos pés de Saulo, de São Paulo. Ó. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas, em Atos 16, 29. Prostrou-se por respeito. Agora, prostrar-se para adorar é outra coisa. Lá em Apocalipse 19, o anjo critica João porque ele prostra-se para adorar. Fica bem claro. Prostrou seus pés para adorá-lo. Em Atos 10, 25 também. Cornélio foi criticado porque prostrou-se para adorar. Então a Bíblia é bem clara. Usou o termo adorar também. Mas só prostrar não. Porque prostrar é um costume do povo de Deus. Né? Desde o princípio o povo tinha um costume. Né?
Nabucodonosor prostrou-se diante de Daniel, em Daniel 2,46. Né? Os filhos dos profetas prostraram-se diante de Eliseu, em 2 Reis 2,15. Outro ataque é a questão das procissões. Vamos lá. Como eu já mostrei no começo, Deus proíbe ídolos, outro Deus. Imagens de santos, Deus manda fazer. E tem mais de 10 passagens, tem dezenas de passagens, inclusive, onde os protestantes adulteraram a Bíblia deles. As Bíblias protestantes são todas adulteradas para essa questão de imagens. Onde eles, várias partes que Deus proíbe ídolo, o tradutor Almeida tirou o termo ídolo, que é o termo pesel do hebraico, e colocou propositalmente o termo imagem de escultura, que é para os fiéis pensarem que Deus está proibindo imagem de escultura. Mas a proibição é de ídolos apenas. Então, várias vezes, dezenas de vezes na Bíblia, o tradutor Almeida fez isso propositalmente para atacar a Igreja Católica. A mesma coisa, o tradutor Almeida fez Isaías 45:20, onde Deus está dizendo, nada sabem aqueles que andam atrás de um ídolo. Deus está dizendo assim, ó, através do profeta Isaías, nada sabem aqueles que andam atrás de um ídolo, ou seja, que andam atrás de outro Deus. Sabe o que o tradutor Almeida fez na Bíblia protestante? Tirou o termo ídolo propositalmente e colocou, nada sabem os que andam em procissão. Só que foi um tiro no pé. Porque em nenhuma Bíblia tem isso. Nem nas Bíblias evangélicas da Sociedade Britânica, nem da King James, que é uma Bíblia conhecida. Não está assim, está de forma correta. Foi só Almeida, um tradutor português, um pastor, que adulterou para atacar a igreja. Nem na Bíblia, até no Tanakh judaico, Velho Testamento judaico, o The Complete Jewish Bible, Tanakh, está da forma correta. Só na Bíblia de Almeida e outras que vieram dela é que está o termo procissão, de propósito. Só que foi um tiro no pé, pior ainda, sabe por quê? Porque procissão Deus manda fazer. Procissão Deus manda fazer. Então eles deram um tiro no pé. 1 Crônicas 15, versículo 15, Deus manda fazer procissão com imagem de escultura. Isso aqui era muito antes de Cristo e até hoje a igreja mantém essa tradição do jeito que está. Vamos lá. 1 Crônicas 15. E os levitas, 1 Crônicas 15, 15. Olha como é perfeito, igual às procissões da igreja católica. 1 Crônicas 15, 15. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas nos ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Então Moisés ordenou, porque Deus mandou. Carregaram a arca apoiando as varas da arca sobre os ombros. Ou seja, igual às procissões católicas. Bota as varas, a imagem em cima e saem. Saem cantando. Ó. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que carregassem os músicos que havia entre eles, de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Perfeito. Iguais às procissões da Igreja Católica. Lá em Josué 3:3 também tem uma procissão idêntica às feitas pela Igreja Católica. Lá em Números 10, do 33 ao 36, também tem procissão idêntica às nossas. Então a gente vê, minha gente, que tudo na igreja está de acordo com a Escritura. Deus não ia proibir imagem nunca, porque ele foi o primeiro a fazer imagem. E de barro. Né? Lá em Gênesis 2:7 diz, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida. E depois ele além de fazer uma imagem, que foi o homem, ele mandou fazer a imagem depois. Deus opera maravilhas da forma que ele quer. Outra condenação que tem a nós católicos é, mas por que é que vocês acham que a imagem tem poder? A gente não acha que a imagem tem poder.
A gente sabe que Deus tem poder. E se Ele quiser usar uma imagem, Ele usa. Como na Bíblia mostra Deus usando imagens para operar maravilhas. Lá em 2 Samuel 6,11, 2 Samuel 6,11, Deus opera uma maravilha na vida de Obed-Edom. Só porque ele levou uma imagem de escultura para a casa dele, a Arca da Aliança. Lá em Números 21,9, em Números 21,8, Deus manda fazer a serpente de bronze. Em Números 21,9, Deus gera vida em quem contempla a serpente. Então Deus tem poder para operar milagre da forma que Ele quiser. Na Bíblia Deus usa até um jumento. As pessoas querem limitar Deus, querem ser donas de Deus, né? Quer moldar Deus à forma deles. Mas Deus é todo poderoso, ele opera maravilhas como Ele quer. Quem nunca recebeu uma graça, né? Numa procissão, né? Ou numa devoção a um santo? Então as pessoas querem limitar Deus. Querem adaptar Deus a um molde terreno, mas Deus é celeste, né? Então o poder dele é muito maior que isso tudo. Minha gente, quanto à questão das imagens, eu acho que não restou dúvida, né? As pessoas sempre pedem nos programas para eu falar de assunto X ou Y. E eu estou disponível, alguma crítica, alguma dica. Muitas pessoas me dão dica para eu falar do assunto X ou Y. Eu estou disponível pelas redes sociais, lá no Facebook, quem vê as páginas lá. Essa tática de associar a imagem à idolatria foi uma tática dos pastores para tirar o foco da verdadeira idolatria. A verdadeira idolatria é seguir homens, minha gente. Quando você segue uma placa denominacional, fundada por fulano, por cicrano, isso é idolatria. E geralmente essas placas pregam um Deus totalmente material, um Deus que vai dar bênçãos materiais, eles prometem que Deus vai dar carro novo, vai botar dinheiro na conta, que você vai melhorar a sua vida material. Deus só promete o reino dos céus. Essa grande tática é para tirar o foco da verdadeira idolatria. Porque na Bíblia, no Novo Testamento, idolatria não tem nada a ver com imagem. Idolatria é apego material, apego a dinheiro, ganância. Está lá em Efésios 5:5 diz, o ganancioso que é idólatra. Colossenses 3:5 diz, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Então essa é a idolatria, né? Jesus fala, né, do mamon, né? Deus do ouro e da prata. E no culto protestante você vê muito, né? É o Deus do ouro e da prata, ele vai dar bênção hoje. Tem um irmão aqui que enricou, começou a congregar na igreja e enricou, prometendo o reino material. Quem promete o reino material é Satanás. Vê lá na tentação do deserto, Satanás chega para Jesus e diz, eu lhe darei os reinos desse mundo. Né? A igreja de Jesus Cristo ela só promete o reino celeste, se você for fiel. Então, minha gente, até a semana que vem, com o programa Em Defesa da Fé. E queria mostrar meu livro, o livro Em Defesa dos Dogmas Marianos, defendendo Nossa Senhora de todos os ataques feitos contra a Mãe Santíssima. O livro Um Filho em Defesa da Mãe. Todos os ataques feitos a Nossa Senhora estão refutados nesse livro. E esse livro defende todos os dogmas, prova biblicamente, versículo por versículo, tudo o que a igreja disse. Assunção de Maria, Imaculada Conceição, até as aparições, a gente mostra biblicamente que a Bíblia falava da probabilidade de aparições, do fato de invocar Nossa Senhora. O livro está disponível pelo site da editora. Você acessa o www.martiria.com.br e o livro chega bem rápido na sua casa. E nas lojas católicas de sua cidade, você pode procurar, mandar pedir, que algumas já estão ligadas à editora. Vocês podem também, quem é daqui de Natal e na Jerusalém, Artigos Religiosos, ou na banca de revista Cidade do Sol, conhecida como Banca do Tota, ali na Afonso Pena. Então, pessoal, até a semana que vem, com mais um programa Em Defesa da Fé.